Duas perguntas. Sobre o que cantamos agora? A primeira resposta não está correta, porque vocês dirão, nós cantamos sobre Jesus. Essa resposta é uma outra pergunta. Sobre quem nós cantamos? Nós cantamos sobre Jesus. Mas sobre o que nós cantamos? Nós cantamos sobre o amor. Quando as novelas passam diante de nós nos canais de televisão, qual é o tema das novelas? O amor. Quando percorremos a história da música em todos os tempos, qual é o tema das músicas? O amor. Quando olhamos as páginas dos grandes romancistas, de que tratam eles? Do amor. E quando contemplamos a obra dos poetas, de que falam eles? Do amor. Por quê? Porque amar e ser amado é a nossa necessidade essencial. Ser amado define como viveremos. Nós sabemos que, às vezes, por circunstâncias as mais variadas, nós não experimentamos ser amados no berço e nos dias que se seguem a nossa jornada. Isso é uma falha para sempre na nossa vida. Ser amado é a nossa necessidade essencial. E as demais só são satisfeitas quando esta necessidade satisfeita é. E quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e lemos de Gênesis a Apocalipse, qual é o tema da Bíblia? É o amor. E quando descortinamos o enredo da história nessa Bíblia, qual é o tema desse enredo? O amor. O amor de Deus. O Natal é a história do amor de Deus. Uma história radical, uma história revolucionária e quaisquer adjetivos que possamos dar a essa história. Deus se tornou gente como a gente. É muito conhecida essa frase de autores distintamente recebendo a honra dessa frase, que é a seguinte: todos querem ser Deus. Só Deus quis ser homem. Por quê? Por amor. Mas, obviamente, nós nos sentimos amados se alguém nos ama. Nós somos amados, isso demanda que alguém nos ame. Porque nós podemos concentrar toda a nossa reflexão sobre ser amado, mas nunca o seremos se não houver alguém que nos ame. O amor de que precisamos, e eu então leio para nossa reflexão um dos mais lindos textos sobre amor. Como mencionei, escrito há 2.700 anos, por um profeta, poeta chamado Isaías, que descreveu pela imaginação espiritual e poética o nascimento de Jesus. Mas quero lê-la agora, tal poema, tal poesia, na perspectiva do amor. A condição em que viveu esse poeta é muito valiosa de ser lembrada. Ele era um israelita. A nação em que ele vivia, Israel do Sul, estava totalmente sob o domínio
de outras potências. E o povo estava muito desanimado. Então, para animar a este povo, ele traz uma mensagem do Deus eterno assim: nossa aflição não durará para sempre. Até agora, temos conhecido tristeza após tristeza, por nos termos distanciado do Deus eterno. Aproxima-se, no entanto, um tempo de plenitude. Quando isso acontecer, a angústia cessará e a alegria voltará. Todos orarão assim, aspas: ó Deus, nós te agradecemos porque voltaste a nos abençoar. Agora, no campo há frutos, nas cidades nossos salários estão em dia, tu nos libertaste. Sabemos pela história que derrotaste nossos opressores, e agora não foi diferente. Tu humilhaste inimigos poderosos, eles derramaram muito sangue, mas agora tudo isso ficou no passado. Essa foi a oração que ele percebeu que quando acontecesse o que ele vai nos dizer agora, iria ser uma realidade. Então ele explica que essa oração é possível. A nossa aflição deixará de existir. Tudo porque 7 séculos antes de Maria, um menino nos nasceu, como um filho há muito esperado. Ele tem poder para guiar a humanidade. Ele é verdadeiramente o desejado conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, amigo da paz. Um dos mais lindos poemas da história do pensamento humano. Ele tem o poder para estabelecer a paz completa para nós e para toda a humanidade. Quando ele chegar, haverá justiça e igualdade para todos sempre. O amor do soberano Deus eterno fará isso acontecer. E fez. Jesus nasceu e encarnou, concretizou na pessoa dele este amor. Amor com características totalmente novas na história do pensamento até aquele momento e também depois. Porque a percepção até então, e igual em todas as religiões, é que a bênção de Deus, salvação, por exemplo, libertação, perdão, alegria, é uma consequência dos nossos atos bons. A história do pensamento fora de Jesus é que nós somos abençoados por Deus na medida em que nós vivemos de um modo que mereça esse amor em nossa direção. E essa lógica ainda é a lógica que preside todos os relacionamentos, inclusive os nossos presentes. Para quem é que você vai dar presente nesse Natal? Vou dar presente para quem eu gosto. Resposta perfeita. E por que você gosta? Eu gosto. B, eu gosto porque ele ou ela gosta de mim. No ano passado, quem me deu presente? Então eu vou retribuir. É o mínimo que eu posso fazer. De igual modo, eu vou receber porque eu presenteei. Essa é a lógica humana. Mas o que é que nós fizemos para receber o presente chamado Jesus da parte de Deus Pai? O que nós fizemos foi pecar. Foi errar. Foi nos rebelar. Foi amaldiçoar. E como presente, essa é a radicalidade do Natal, ele nos dá Jesus. Não foi porque nós merecemos, foi porque nós não merecemos.
Isso então nos coloca no coração do que é de fato o amor. A lógica do amor, quando é gerada em nós pelo Espírito de Deus, não é a lógica da reciprocidade, não é a lógica da recompensa, é a lógica do amor, puro amor, simplesmente amor, que nos leva a tratar bem quem nos trata mal, que nos leva a nos lembrar de quem não se lembra de nós. Por isso esse amor é, de certo modo, um amor completamente diferente, mas quando nós amamos assim, nós estamos espelhando a imagem e semelhança de Jesus Cristo em nós. Esse é o amor de que nós precisamos. Um amor que vai contra a nossa própria natureza. Um amor que não encontra ressonância na reciprocidade, no pagamento, na recompensa, na retribuição. Mas ele, inspirado por Deus, esse amor é tão profundo que não esperamos que nos façam o bem para fazermos o bem ao outro. Enquanto nós esperarmos ser amados para amar, talvez nunca amemos. Porque alguns de nós aqui tivemos experiências ao longo da vida de desamor. Mas nós podemos mudar essa história de desamados em amorosos. Quando espelhamos a nossa vida e imitamos a Jesus, é assim que nós amamos. Para que esse amor exista, tem que ser um amor que venha da presença de Deus em nós, da presença do Espírito Santo em nós, da presença do Emanuel, isto é, Jesus Cristo, em nós. Porque se esse amor depender de nós, ele não vai acontecer. Porque nós não somos capazes de amar como Deus nos amou. Mas se nós deixarmos que ele presida a nossa vida, conduza a nossa jornada, nós imitaremos esse amor e o mundo será outro, a começar da nossa casa. É um equívoco pensar no amor como reciprocidade, que tem o seu lugar. Mas enquanto esse nosso amor for dependente da reciprocidade, ele não vai ser efetivo e não vai transformar as nossas vidas, nem a vida de nossas casas e do mundo em que nós vivemos. Esse texto que nós lemos nos fala de esse que vai nascer, que o poeta imagina como já tendo nascido, como sendo um maravilhoso conselheiro. Ora, como é que nós vamos aconselhar? Pela manhã, eu mencionei aquela brincadeira de criança que a gente faz, não é? Quando, digamos, os dois grandes músicos aqui, não é? Um errou, por hipótese, não aconteceu. É só uma hipótese, peço licença a vocês. Um errou, um olhou para a cara do outro, disse, eu errei e você me levou a errar também. Lá fora a gente conversa, não é? E aí um vai tirar satisfação, por que você errou, por que você não errou, o que vai acontecer. Vão chegar pessoas e dizem, você está certo. Como é que ele pode errar? Você não combinou de ele entrar em tal lugar, ele fez para te prejudicar. Mas outros dirão, não foi assim. Ele não percebeu ao ter errado e vice-versa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, naturalmente em nós procuramos razões e motivos para que haja guerra, para que haja o desamor. Então, eu penso que você deve fazer o seguinte, aí eu puxo lá da minha memória, da minha filosofia, da minha teologia, da minha antropologia, da minha sociologia, da minha psicologia, e digo, faça isso. Mas se nós realmente queremos aconselhar de tal modo que amor haja, tem que ser um amor que vem para nós do Salvador, o maravilhoso conselheiro. É uma jornada. Amar é uma jornada. E esse amor tem a ver com a fé que nós temos. Na verdade, esse amor é o teste da fé.
Todos nós dizemos ter fé. Todos nós. Não importa se ela é cristã, bíblica ou não. Todos nós dizemos ter fé. Mas aí, nós somos, tendo fé esta ou aquela, nós somos chamados a viver essa fé. E como nós a vivemos? Amando. Se nós não amamos, não temos fé. É um desafio, porque, como se dizia antigamente, na era do impresso, o papel aceita tudo. Hoje a tela aceita tudo. O WhatsApp aceita tudo. É mais ou menos como algumas pessoas que alguém aniversariou, mandou uma mensagem. Às vezes igual para todo mundo. Nada de especial. Mas quando nós somos chamados a fazer algo mais concreto do que desejar vagamente, copiando alguém, mas algo efetivo que mude a vida do outro, porque esse é o nosso sentimento. O que estou dizendo que nós, em nossos arroubos egoísticos, achamos que nós amamos do modo certo e que nós podemos amar. Mas o amor do qual nós precisamos é o amor que vem por causa do amor de Deus em nós. Esse é o desafio que eu quero lhe fazer. Nesse momento temos uma de nossas irmãs aqui que está numa casa de idosos, no bairro do Fonseca, Niterói. Por sua idade, mas está muito lúcida. E eu recebi um pedido de um familiar dela. Escreva uma cartinha para ela. Não adianta, eu estou concluindo, não adianta mandar uma mensagem. Ela não é dessa era da comunicação instantânea. É da era da carta escrita e do correio. Isso eu não vou fazer. Ir ao correio, levar uma carta. Escrever uma mensagem rapidinho, eu escrevo. Mas escrever uma carta, imprimir, não é? Ou fazer isso à mão, ir no correio, tem uma fila lá. Porque o amor custa. Se o amor não nos custa, não é amor. Por isso eu quero ler um dos textos mais lindos, não o mais lindo. Eu sempre digo o seguinte, há alguns textos da Bíblia que não estão na antologia da literatura mundial, porque estão na Bíblia. Preconceito. Mas, como sempre menciono quando cito esse texto, nem Shakespeare, o maior dos dramaturgos sobre o amor, e todo o tema de Shakespeare é o amor, alcançou tal sublimidade. Nem Luís Vaz de Camões, belíssimo em sua poesia. Nem Machado de Assis, que embora não fosse essencialmente poeta, foi um dos nossos maiores também. Ninguém alcançou a altura desse poeta chamado Paulo. Sobre o amor, ele escreveu de uma tal maneira que nós ficamos um pouco confusos. Ele está falando do amor de Deus? Ele está falando do amor entre as pessoas? Ele está falando do amor nosso para com Deus? De que amor ele está falando? Resposta, ele está falando do amor, ponto. E aí eu posso me encaixar na minha relação conjugal, eu posso me encaixar na minha relação familiar, eu posso me encaixar na minha relação fraternal. Isso é poesia. É arte em toda a sua extensão. Escreveu ele então. Se não for por amor, posso falar bonito e passar o dia inteiro orando, que vou fazer apenas barulho, nada mais. Se não for por amor, posso conhecer profundamente a Bíblia, saber muito, ter muitos títulos acadêmicos e fazer milagres incríveis, que nada disso terá valor real. Se não for por amor, posso doar
todos os meus bens e me tornar um mártir da fé, que isso não me tornará melhor que ninguém. O amor é tolerante e generoso. Quem ama não se consome em ciúmes, não fica esperando reconhecimento, não se acha o máximo, não age com indelicadeza, não pensa apenas em si, não grita, não se vinga. Quem ama não aceita a injustiça, uma vez que só a verdade lhe interessa. Quem ama protege sempre, sempre confia, espera sempre, sempre persevera. Tudo pode terminar, mas o amor não pode acabar. As experiências espirituais desaparecerão, os milagres serão esquecidos, os títulos acadêmicos perderão seu brilho. Essas coisas não têm valor em si mesmas. Tudo o que somos e sabemos não é duradouro. A plenitude virá. Quando ela chegar, tudo aqui vai desaparecer. Lembro-me, continua o poeta, de que no passado eu discutia coisas sem importância por pura imaturidade, mas eu cresci e desisti dessas coisas inúteis. Entendi que o meu conhecimento sobre Cristo é limitado, mas chegará o dia em que o verei face a face. Meu conhecimento sobre Ele agora é incompleto, mas quando estiver com Ele, eu o conhecerei de modo perfeito. Então, enquanto aqui vivermos, 3 sentimentos permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Mas não nos esqueçamos que o maior deles é o amor. Como é que começa a história humana? Deus cria o primeiro casal, coloca-o num pomar maravilhoso, mas esse homem se rebela. Se eu fosse Deus, o que eu faria? Problema seu. Criei você, coloquei você num pomar onde há maravilhas, vinha conversar com você todos os dias, mas você me rejeitou. Problema seu. Mas não. Ele disse, olha, vocês realmente me rejeitaram, vocês pecaram, mas eu quero dizer a vocês o seguinte: haverá muito sofrimento na vida por causa disso, muitas dificuldades por causa disso. Mas eu quero dizer que um descendente da mulher, um descendente de Eva, vai ferir na cabeça a serpente que hoje levou, seduzindo-os ao pecado. Quando o homem erra, o Natal é prometido naquele exato momento. E toda a Bíblia é a história de Deus, como se pegasse um laço, jogasse no campo para nos atrair para Ele. E o ser humano sempre dando um jeito de achar que o seu jeito é o melhor, não o de Deus. Mas o amor de Deus, que deve ser o nosso amor também, não pode desistir, Ele não desistiu. Então, esse é o Natal. Ele enviou Jesus. Diz a Bíblia que alguns assim o rejeitaram, mas todos que o aceitaram, Ele os tornou filhos de Deus. A história do Natal é deslumbrante, porque é a história de um amor que não desiste e paga o preço da própria vida. Este é o amor que deve ser modelo para nós. Este é o amor diante do qual eu preciso dizer, é assim que eu quero ser amado. E sendo amado assim por Deus, eu preciso dizer, como Deus me amou, é assim também que eu quero amar. É isso que muda a nossa história. É isso que muda a história da nossa família. É isso que muda a história do nosso mundo. Se o amor
for recíproco e não unilateral, como o amor de Deus, não vai acontecer. Há muitas pessoas esperando ser amadas para amar. E se não forem? Graças a Deus, na plenitude do tempo, na hora certa, Deus enviou o seu Filho Jesus, que nos amou de um modo completo, unilateral, sem que mérito algum em nós houvesse. Deus assim nos amou. É assim que nós devemos igualmente amar. Por isso que a história do Natal é tão apaixonante. Transformou-se em outras coisas, é verdade. Mas a essência dessa história é essa. Deus nos amou. E de tal maneira nos amou, que nos entregou o seu próprio Filho, não o poupou da morte, para que, crendo nele, nós tenhamos a vida eterna. O Natal é uma história eterna de uma vida nossa, que pode ser eterna e é, quando Jesus é o nosso Salvador. Minha oração é que todos nós reflitamos sobre como temos amado e como temos respondido à história do amor de Deus. A história do Natal é a história do amor de Deus. É a história de como nós devemos amar. Que essa história ainda nos toque, ainda nos mova, ainda nos abençoe. Porque é a história, a mais maravilhosa de todas, a história do nascimento de Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra. Porque por Ele fomos feitos, para Ele somos feitos. E é por Ele que existimos e sobrevivemos. Glória, pois, a Jesus.